Você já se perguntou o que se esconde por trás de um olhar tranquilo? O que acontece quando o amor materno se transforma em algo sombrio, quase inumano? Hoje, eu quero te contar uma história que parece ter saído de um pesadelo. Mas não é uma ficção, é real, e aconteceu na Inglaterra vitoriana. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Ana Gonzalez e este é o meu canal, onde conto casos criminais reais algumas vezes por semana. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder os próximos casos. Agora, vamos ao caso de hoje. O nome dela era Celestina Sommer. Nascida em 1827, Celestina cresceu em um ambiente simples, de uma família trabalhadora. Tinha um rosto bonito, modos refinados e uma inteligência que chamava a atenção. Mas também tinha algo diferente, uma calma que às vezes parecia esconder algo mais profundo. Quando conheceu Charles Sommer, parecia o início de uma história comum. Casaram-se, tiveram uma filha chamada Harriet, mas com o tempo, o que havia de luz começou a se apagar. Celestina se sentia entediada. Presos numa vida modesta, ela e o marido viviam em um bairro simples de Londres. Ela queria luxo, atenção, poder, e logo o destino colocaria em seu caminho um homem que acenderia o que havia de mais obscuro nela. Foi em uma tarde qualquer que Celestina conheceu Thomas Woodridge. Ele era charmoso, confiante e casado, mas isso nunca foi um problema para ela. A atração entre os dois foi imediata. O que começou como um flerte se transformou em uma paixão doentia, cheia de mentiras e manipulações. Celestina via em Thomas a chance de escapar da vida que odiava. Mas havia um obstáculo: a filha. Harriet era o elo que a prendia ao passado, o lembrete do casamento que ela queria esquecer. Aos olhos de Celestina, a criança era um peso, algo que a impedia de ser livre. E foi aí que algo começou a mudar. O olhar dela sobre Harriet tornou-se distante, vazio. A mãe que deveria proteger passou a planejar. Com o passar dos meses, o relacionamento entre Celestina e Thomas se intensificou. Mas também crescia o medo de serem descobertos. Thomas queria que ela resolvesse a situação, e ela prometeu que faria. Ninguém sabe o momento exato em que ela decidiu tirar a vida da filha, mas os sinais estavam lá. Celestina começou a agir de forma estranha. Inventava viagens, dizia que Harriet estava doente ou fora visitar parentes. Mentiras sutis, que preparavam o terreno para algo terrível. E então, em 1º de agosto de 1856, tudo aconteceu. Era um dia quente em Londres. Celestina disse ao marido que levaria Harriet para visitar uma amiga, mas o destino da menina já estava traçado. As duas foram vistas entrando no quarto alugado por Thomas Woodridge. Ninguém mais viu Harriet sair. Horas depois, vizinhos ouviram um barulho, algo como uma briga, um grito curto. Depois, silêncio. Celestina saiu do quarto com um embrulho nos braços. Disse que eram roupas, mas dentro havia o corpo da pequena Harriet, sem vida. O crime foi brutal. E o mais chocante, Celestina não demonstrou nenhuma emoção, nenhum arrependimento, apenas frieza. A polícia encontrou o corpo dias depois. Celestina negou tudo. Disse que o amante havia feito sozinho. Depois disse que foi um acidente. Depois, que a filha tinha caído. Cada palavra era uma nova mentira. Durante o julgamento, a Inglaterra inteira parou. Os jornais chamavam Celestina de a mãe sem alma. Pessoas acampavam do lado de fora do tribunal só para ver o rosto dela. Mas o que mais impressionava era a calma. Enquanto ouvia os depoimentos sobre a morte da própria filha, Celestina parecia
distante. Sem lágrimas, sem remorso. O júri não teve dúvidas. Culpada. Mas como o país começava a rever as execuções de mulheres, sua sentença foi comutada para prisão perpétua. Na prisão, Celestina se manteve da mesma forma, fria, controlada, quase arrogante. Nunca admitiu o crime. Nunca pediu perdão. Os guardas diziam que ela parecia viver em outro mundo. Passava horas olhando para a parede, em silêncio. Às vezes escrevia cartas, mas ninguém sabia para quem. Anos depois, morreu sozinha, esquecida. Mas sua história nunca desapareceu. Ela se tornou símbolo do lado mais obscuro da mente humana, o ponto em que o amor vira desprezo e o afeto vira crueldade. Algumas histórias deixam cicatrizes na alma, cicatrizes que o tempo não apaga. Elas se instalam devagar, no silêncio, e permanecem ali, não porque queremos lembrar, mas porque esquecer seria impossível. A história de Celestina Sommer é uma dessas. Ela atravessa o tempo e continua ecoando, como se quisesse nos avisar de algo que ainda não entendemos completamente. Celestina não apenas tirou uma vida, ela matou algo muito mais profundo, a própria humanidade dentro de si. E talvez esse seja o crime mais aterrorizante de todos, o momento em que alguém deixa de sentir, de se conectar, de enxergar o outro como humano. Porque quando isso acontece, o abismo se abre, e ninguém volta ao mesmo de lá. O mais assustador é que ela nunca demonstrou arrependimento. Nenhum traço de culpa, nenhum sinal de dor. Como se tudo fizesse sentido dentro da mente dela. Como se o que chocou o mundo fosse para ela apenas uma consequência lógica, inevitável, quase natural. E é aí que o horror se torna real. Porque quando o mal encontra a lógica, a humanidade desaparece. O caso de Celestina nos obriga a olhar para dentro, para o lado mais sombrio da alma humana. Aquele lugar onde guardamos raiva, frustração, ressentimentos, medos e memórias que preferimos não encarar. Aquele lado que poucos admitem ter, mas que todos carregamos, escondido, adormecido, esperando o momento de despertar. E é desconfortável admitir isso, porque é fácil imaginar o mal como algo distante, monstruoso, com rosto cruel. Mas a verdade é que o mal às vezes tem olhos gentis, tem sorriso suave, tem voz calma. Às vezes o mal veste o rosto de uma mãe. Celestina poderia ter sido qualquer uma mulher comum, vivendo uma vida comum, entre rotinas, palavras e gestos que pareciam inofensivos. Mas dentro dela crescia algo que ninguém via, uma frieza que tomava forma devagar, até que já não houvesse mais nada de humano para resgatar. E é aí que essa história toca fundo, porque ela mostra o quanto o mal pode se disfarçar de normalidade, o quanto é possível viver entre sorrisos e ainda assim esconder o abismo atrás dos olhos. O mal não nasce de um grito, ele nasce do silêncio, do acúmulo de pequenas ausências, da falta de amor, de compaixão, de empatia, daquela distância invisível que cresce entre o que sentimos e o que somos capazes de fazer. E quando deixamos de sentir, qualquer coisa se torna possível. Às vezes me pergunto o que se passava na mente dela quando tudo terminou. O que ela via quando fechava os olhos na cela fria? Será que sonhava? Será que ouvia a voz da filha nos corredores do silêncio? Ou será que o vazio tomou o lugar de tudo? Ninguém sabe. Mas há algo que o tempo ensina. O arrependimento não precisa ser dito, ele pode viver escondido, sufocando por dentro. E talvez nas madrugadas em que o mundo dormia, ela tenha sentido o peso daquilo que se tornou. O castigo dela não começou na prisão, começou no instante em que ela cruzou a linha, no momento em que a alma dela se partiu e nunca mais se uniu. A justiça humana apenas confirmou o que o destino já tinha selado. Celestina estava condenada muito antes da sentença. Mas o que essa história realmente nos ensina
Não está nas páginas do processo, nem nas manchetes antigas. Está no espelho. Porque, de algum modo, todos somos um reflexo distante daquilo que representa, a luta constante entre a luz e a sombra dentro de nós. Cada escolha, cada palavra, cada gesto define o que alimentamos, o amor ou o vazio. E o vazio, quando cresce, é capaz de devorar tudo. Celestina é o retrato do que acontece quando a alma humana apaga o último vestígio de empatia. Quando o amor se torna irrelevante, quando a dor do outro já não causa nenhum impacto. E isso assusta, porque nos faz pensar: quantas pessoas vivem assim hoje, sem perceber? Frias, desconectadas, agindo mecanicamente como se sentir fosse fraqueza? Quantas Celestinas andam entre nós, sorrindo, cumprimentando, escondendo o mesmo vazio? A humanidade é frágil, ela se quebra facilmente. E quando isso acontece, às vezes não há como consertar. Mas ainda assim, há algo dentro de nós que resiste. Uma centelha que insiste em existir mesmo no meio da escuridão. É essa centelha que precisamos proteger, porque é ela que nos diferencia do que a Celestina se tornou. Ela nos lembra de que o mal não é um monstro distante, mas uma semente. Uma semente que cresce quando deixamos de cuidar da alma, quando deixamos de amar, quando a dor se torna costume e o outro deixa de importar. E o mais perigoso é que isso pode acontecer sem percebermos. Devagar, silenciosamente, até que um dia acordamos e o que éramos já não existe mais. O mal não tem um rosto feio. Às vezes ele sorri, às vezes ele oferece abrigo, às vezes ele fala com ternura. E é por isso que precisamos olhar para dentro constantemente. Porque o verdadeiro combate não acontece fora, acontece aqui, dentro do peito, onde mora tudo o que somos e tudo o que poderíamos ser. Algumas pessoas dizem que Celestina é um caso encerrado, mas essas histórias nunca se encerram. Elas continuam vivas cada vez que alguém tenta entender o que faz uma pessoa cruzar o limite da própria alma. Elas servem de espelho e de aviso. Que o amor nunca seja esquecido, que a empatia nunca seja considerada fraqueza e que a humanidade, por mais ferida que esteja, ainda tenha força para continuar existindo. Porque se um dia deixarmos de sentir, seremos apenas sombras. Sombras de nós mesmos. Obrigada por ficar comigo até o fim. Se essa história te tocou, me conta nos comentários o que você sentiu. E se quiser continuar mergulhando em casos reais, inscreva-se, porque há muito mais segredos escondidos nas sombras da história.